semeador saiu a semear e essa semente, algumas caíram em alguns lugares, é o tema que estamos discorrendo nesta semana aqui. Ontem, como eu disse, foi falado o tema daquelas que caíram à beira do caminho. E hoje nós vamos falar sobre o terreno pedregoso. Não é isso, meu pastor Rogério? Sim, senhor. Então, o senhor poderia ler para a gente o texto base? Substituindo Guerra, né? Isso, 3 para você. Isso. 3 para ele. O texto de Mateus, no capítulo 13, no verso 5, fala assim: outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Esse texto é o texto quando o Senhor está falando a respeito da parábola. E agora no capítulo 13, a partir do verso 20, ele vai explicar a parábola, esse pedaço da parábola. E ele diz assim no verso 20: porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então aqui, Serginho, o Senhor Jesus, ele explicando a parábola, ele repete a expressão, né, de que ela não tinha raízes profundas, não tinha raízes em si, e seca. E aí ele explicando, ele diz que essa fato dela secar, quando o sol vem sobre muito forte e as raízes não são profundas, é o escândalo e a angústia, né? As decepções que muitas vezes as pessoas elas passam por elas e acabam endurecendo o coração. Eu queria fazer um paralelo dessa fase de hoje que a gente está vendo. As bem-aventuranças? Não, com a de ontem. Ah, sim. Porque ontem ela cai à beira do caminho e os pássaros comem a semente. Então, na realidade, a semente não chega a entrar na terra, ela não brota. Agora, essa semente, ela já entra. E ela entra e a terra é uma terra boa, porque ela logo vai germinar e vem com alegria. A questão não é o fato da semente entrar, é que ela não tem como aprofundar as raízes. Então, a semente passou por um processo de germinação, que é o processo natural, que no caso de ontem, isso não aconteceu. Então, a semente que fica à beira do caminho, ela é comida antes dela germinar, então ela não entra na terra. Essa semente, ela entra, só que entra de forma superficial. Então, dá a impressão de que ali vai até crescer algo, vai até frutificar, mas ela acaba morrendo e isso não acontece. Ô Cris, hoje no contexto da igreja, quem são então, se a gente fizer essa alusão a pessoas, quem são essas pessoas aí com essa terrinha rasa, esse terreno pedregoso aí? Bom, Serginho, a gente vai encontrar, né, vários tipos de pessoas, né, na igreja. E uma dessas pessoas, elas estão relatadas aí nessa parábola mesmo, né? No caso, né, como a gente está discutindo hoje a respeito desse solo pedregoso, essas pessoas dentro da igreja, muitas das vezes são essas pessoas que, como a própria palavra diz, né, ela está com a raiz dela não profunda, tá? E são pessoas que estão vivendo hoje situações de angústias, e que dão muitas das vezes margem para essas angústias entrarem e sufocarem, né? Ou seja, não permitir que essas raízes se aprofundem e a semente, então, apesar de germinar, a planta acaba morrendo e secando. E hoje as pressões são muitas, mas muitas pessoas, elas já têm essas pressões naturais da vida, essas angústias, essas perseguições. Como lidar então com essas pessoas, Rogério? Uma das coisas, Serginho, que a gente vai percebendo que faz esse endurecimento, aí no caso a terra, a gente faz uma analogia dessa terra com o nosso coração, né? Sim. Que é onde a palavra chega e ela realmente faz aquilo que ela alcança o propósito para o qual ela foi lançada, é a questão do endurecimento do coração.
amargura. A amargura, ela faz com que o coração fique um coração ressequido, um coração petrificado. E um coração petrificado, ele vai ficar alheio, porque quando a gente pensa na questão, né, da petrificação do coração, nós automaticamente conectamos isso com uma região de deserto. Uma região onde você vai ter aridez, escassez e esterilidade. Então, com um coração endurecido, não vai ter facilidade para receber uma revelação de Deus. Ele vai ficar sempre num nível de revelação, e aí no contexto mesmo, né, de igreja, no nível de revelação muito rasa. Ela não se aprofunda nas questões do Evangelho, ela não se aprofunda num relacionamento com Deus, ela não se aprofunda numa intimidade com o Espírito Santo. E aquele que posteriormente, aquele que a Bíblia fala que são aqueles levados sobre qualquer vento de doutrina, aceitam tudo e vai para aquele evangelho da conveniência. Exatamente, não só o evangelho da conveniência, como também, a gente tem uma expressão, o crente cristal. Você pegou, trincou. Então, é a pessoa que qualquer coisa, ela vai se sentir desamparada, frustrada, amargurada, rejeitada. Por quê? Porque o foco dela não está num relacionamento com a pessoa do Senhor, porque ela não aprofundou nesse relacionamento. Cris, tem uma outra questão que eu gostaria até de você tocasse, com relação a esse endurecimento, como que as pessoas veem com esse endurecimento, essa amargura, que é uma área que você trabalha com muita frequência. É verdade. Na verdade, a própria amargura, ela já é uma raiz, né, pastor? Ela já é uma raiz. E como uma raiz, ela é capaz também de sufocar uma outra raiz. Como nós estamos lidando aqui com a raiz que não é profunda, né? Que é a semente que germinou, mas a raiz ela não é profunda, a gente vai ter o problema da amargura no sentido de estar sufocando a raiz dessa semente que germinou. Então o coração ele vai ficar endurecido, né? Ele vai se tornar um coração insensível, ele vai se tornar um coração, sim, seco, árido, né? E que pelo fato dessa raiz ela não ter profundidade, ela não vai conseguir alcançar as águas do Senhor, que são capazes de fazer germinar e fazer brotar e fazer dar frutos, né, aquela árvore. É isso aí. Deixa eu entrar com uma participação aqui em respeito a uma nossa telespectadora. Primeiro eu quero fazer um registro da Hélia, Rogerinho, lá do bairro Palmital, que mais uma vez nos abençoa aí com a sua preciosa audiência. Hélia, beijo pra você. Sexta-feira eu senti sua falta aí, viu? Estive lá no núcleo da Igreja Batista da Lagoinha, no Palmital, e não a vi. Então, fiquei com saudades, ok, Hélia? Ela disse que há cerca de 8 anos aproximadamente, ela fez a Clínica da Alma, participou, e isso tem gerado frutos na vida dela até hoje. Então, quer dizer, é um fruto. Essa semente caiu num bom terreno. Vai falar depois, né? É isso aí. Agora também, uma outra telespectadora que não quis se identificar, e nós respeitamos isso e abrimos isso para todos vocês que nos assistem. Se você quiser participar do nosso programa e também não quiser se identificar por vergonha da sua história, por não expor uma pessoa ou até pela história te fazer reconhecido, claro que você pode mandar a situação e não precisa expor o seu nome. O nosso objetivo aqui não é expor de jeito algum. Ao contrário, é abençoar a sua vida aí no seu secreto, no íntimo, para que você seja edificado. Essa telespectadora, Rogerinho e Cris, ela nos ligou, né, nos telefonou, diz que ela vive amaziadamente há 9 anos com uma pessoa. E esse companheiro dela, por uma situação, foi para a rua, adulterou, né, traiu ela e gerou uma criança, perdão. E essa criança está lá, está crescendo e tudo, e só que ela aceita a criança.
só que está casada, então não está casada e ela está vivendo então esse dilema aí na vida dela. O que a gente pode falar para ela, Rogerinho? É um assunto tão vasto, nem para pouco tempo, né, Rogério? Mas em linhas gerais. Olha, você tem que avaliar o seu relacionamento com a pessoa que você já vive com ele há 9 anos. Então, pelo que eu entendi daquilo que foi narrado, você já perdoou essa pessoa, aceita inclusive esse filho que foi gerado fora desse relacionamento, que no seu relacionamento ainda não é um casamento também. Então, o que você espera desse relacionamento? Eu acho que essa é a grande questão. Já estão juntos há 9 anos? Não casaram ainda? Por que não casaram? Tem esse desejo, tem essa disponibilidade no coração de regularizar a situação? Então, as coisas velhas ficam para trás e você estabelece um novo tempo, se é esse o acordo entre você e a pessoa que você vive com ela. Aceitar o filho que foi gerado fora do casamento, fora desse relacionamento, é o filho do seu companheiro. Ela entende que a criança não tem culpa nenhuma, e de fato não tem. Então, realmente, ele deve assumir a criança, ele deve tentar, dentro das possibilidades, suprir, porque é responsabilidade dele. E como isso vai interferir no seu relacionamento com essa pessoa que você vive com ela? Isso depende de como você vai conduzir o seu relacionamento. Então aí é uma boa comunicação entre o casal, né? Exatamente. Pastor, quero registrar também mais uma participação da Maria de Lourdes. Ela diz que esteve no final de semana no núcleo milanês com a pastora Miriam e ela recebeu a cura de Deus na sua gestação e na sua vida. Ela diz que gosta muito do Clínica da Alma, que é uma bênção de Deus. E ela está aguardando um retiro e vai levar convidados e quer agradecer a todos os pastores que são muito usados por Deus e que vocês continuem sendo pessoas humildes que são, pois abençoaram demais a vida aqui da Maria de Lourdes. Ela diz, estou flutuando até hoje. E ela deixa um recado aqui para Carol e ela diz assim, Carol, você está linda, que você continue linda por dentro e por fora como é. Deus abençoe. Maria de Lourdes, obrigado pelo carinho. Esse recado vai ser passado diretamente para Carol também, ok? Pastor, uma outra pergunta aqui para vocês. Hoje aqui está bombando aqui, ó, tantão de gente aqui, tá vendo? A audiência é extraordinária. É lá o Maurivan, de Santa Rita do Passa Quatro. Eu acredito que a pergunta dele aqui seja talvez assim longa demais, mas de repente em linhas gerais também, tá, Cris? Para você também, se você quiser que intervir na resposta. O que significa Maurivan, de Santa Rita do Passa Quatro, em São Paulo? O que significa 30, 60, 100 por 1? São tipos de cristãos? Aí, no caso, quando o Senhor fala 30, 60 e 100 por 1, ele está falando no sentido da frutificação, né? Então, que uns vão frutificar a 30, a semente vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Aí, no caso, o Senhor está falando a respeito de sementes, e essa semente pode ser cristãos? Talvez. Pode, se você entender que são pessoas que vão se converter ao Senhor. Mas aí, nesse contexto específico, o Senhor está falando a respeito de oferta e aí... De frutos, lei de uma semeadura. Exatamente.